Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, minha tropa! E aí, como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Agora, nessa aula, nós vamos dar início no que tange aos estabelecimentos penais, tá? Serão duas aulas, a parte 1 e a parte 2, levando em consideração que é um assunto um pouco mais extenso e tem um índice de relevância de ser instrumento de cobrança na sua prova alto, beleza? Então, vou destrinchar aqui para vocês, tá? Sem delongas, vamos ao que interessa, vamos ao que importa, aula, beleza? Vamos lá, tá? Então, como eu acabei de falar, essa vai ser a primeira parte, tá? De duas partes no que tange aos estabelecimentos penais, beleza? Vamos lá. Vamos, então, ver o que trata, né? O que diz aqui a nossa primeira questão. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. A legislação estabelece critérios específicos para o recolhimento de grupos que possuem condições pessoais diferenciadas. Quais indivíduos devem ser recolhidos, né, em estabelecimento próprio e adequado à sua condição separadamente dos demais. Vamos lá. A questão ela fala e ela traz, olha, dentro ali, no que tange ao recolhimento dos grupos ali, né, no que tange às condições pessoais diferenciadas daquele preso, há uma determinada situação, um determinado grupo, onde no qual ele vai ficar separado dos demais. Quem são eles? Vamos lá. As mulheres e o pessoal que é maior de 60 anos de idade, tem mais do que 60 anos de idade, ou seja, não pode misturar as mulheres com os homens, tá? Não pode misturar os idosos ali com a galera mais nova, pelo fato da situação, das condições pessoais mesmo. Muitos dos idosos já são doentes, têm doenças, hipertensão, diabetes, tuberculose, enfim. Então, eles ficam separados. E as mulheres também, não pode misturar de forma alguma, beleza? Tranquilo? Então, esses grupos, eles ficam separados, tá? Eles são recolhidos em um estabelecimento próprio, inclusive as mulheres em uma penitenciária, em um estabelecimento prisional feminino, tá? Já os idosos, eles podem ficar dentro da unidade masculina, só que em uma ala separada ali só para eles, beleza? Tranquilo? Simbora em busca, então, do nosso gabarito, tá? Vamos lá. Olha o que ele fala, olha o que ele traz, a letra A, tá? Os reincidentes e os perigosos. Tá falando que eles, então, irão ficar separados dos demais. Não, errado. A letra B diz os estrangeiros e os apátridas. Não, também incorreto, tá?
A letra C fala a mulher e o maior de 60 anos. Bingo, gabarito, primeira questão, letra C de Corolla, exatamente, tá bom? A letra D de Delta fala os funcionários públicos e os militares. Não, errado. Letra E, os líderes de rebelião e os isolados. Também incorreto, beleza? Tranquilo? Então, realmente, de fé e fato, gabarito da nossa primeira questão. Letra C, tá? Irão ficar separados ali as mulheres e os maiores de 60 anos de idade, tá? Vamos lá. Segunda questão. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. A segurança interna das unidades femininas possui uma regra específica quanto ao gênero dos servidores. Quem deve compor exclusivamente o quadro de agentes na segurança das dependências internas desses estabelecimentos? Vamos lá. Eu já falei para vocês, tá, que no que tange a unidades femininas, quem vai trabalhar na parte interna, na parte da revista ali, são pessoas do sexo feminino, ou seja, mulheres. Ah, professor, então quer dizer que os homens não podem trabalhar nas unidades femininas? Podem, mas a parte interna ali, do trato, do tato ali, direto com as mulheres presas, deve ser feito, tá, por então policiais penais femininas, mulheres, tá? Os homens irão trabalhar na parte externa, guarita, ronda, escolta, enfim, beleza? Tranquilo? Agora, aquele tato ali no olho a olho deve ser, então, por pessoas do sexo feminino, ok? Tranquilo? Zero estresse? Então, simbora. Vamos meter marcha, tá? A letra A fala e traz, olha, agentes do sexo masculino e feminino. Não, masculino não, beleza? A letra B fala policiais militares de elite. Não, totalmente incorreto. A letra C diz agentes do sexo feminino. Bingo, gabarito, segunda questão, letra C. Beleza? Tranquilo? Já a letra D fala e traz, olha, estagiários universitários de segurança. Não, não, de forma alguma, tá, tropa? Totalmente incorreto. Já a letra E fala membros da Defensoria Pública. Não, também incorreto. Beleza? Tranquilo? Então, falou da parte interna, certo? Procedimento, tato ali com elas, mulheres do sexo feminino, obviamente, né? Se é mulher do sexo feminino, tá? Parte externa, os homens podem ficar assim, guarita, ronda, escolta, beleza? Tranquilo? Então, simbora. Terceira questão. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. As penitenciárias são estabelecimentos com finalidades específicas quanto ao regime de cumprimento de pena, a qual tipo de condenado se destina obrigatoriamente à estrutura da penitenciária. Vamos lá. Ó, o que ele quer saber aqui? A penitenciária, cadê? Aqui. Ela se destina a qual tipo de condenado? A galera que está no semiaberto? Sim ou não? Não, errado. Semiaberto, você vai ver comigo que é colônia agrícola ou similar. Tá? A penitenciária, você vai lembrar, falou em penitenciária, ela é destinada para aquelas pessoas que estão condenadas à reclusão de regime fechado. Penitenciária, regime fechado, beleza? Você vai ver comigo, semiaberto, colônia agrícola ou similar. Mas aqui na questão nós estamos falando de penitenciária. Penitenciária destinada para quem? Para quem foi condenado no regime fechado, beleza? Tranquilo, não confunda, tá? Zero estresse, vamos buscar então o nosso gabarito, tá? Olha o que ela fala, a letra A. Fala que a penitenciária é destinada ao condenado ao regime aberto. Não, errado, beleza? A letra B fala que a penitenciária é destinada ao condenado à pena de detenção. Também não, tá? A letra C fala que a penitenciária ela é destinada ao condenado à reclusão
em regime fechado. Bingo. Gabarito, terceira questão. Letra C, exatamente. Beleza? Tranquilo? A letra D fala que ela, então, destinada àquele que é submetido apenas a multas. Não, errado. Letra E fala que é destinada, então, ao egresso em fase de reintegração. Também incorreto. Beleza? Tranquilo? Então, terceira questão, letra C. Vamos avançando para a questão de número 4, tá? Vamos lá. A cela individual na penitenciária deve atender a requisitos básicos de dignidade e higiene. Qual é a área mínima estabelecida por lei para a unidade celular do condenado? Ou seja, quando ele fala unidade celular, ele está falando aqui, ó, a cela, beleza? Qual é a área? Qual é o tamanho da cela? Beleza? O tamanho mínimo ali da cela, da penitenciária ali. E aí, você sabe, isso aqui cai em prova, tá? 6 metros quadrados, beleza? 6 metros quadrados é o tamanho da cela individual que deve, então, atender ali a área mínima estabelecida por lei para a cela, beleza? 6 metros quadrados, certo? Não confunda, não são 4 metros quadrados, não são 12 metros quadrados, são 6 metros quadrados. Questão teoricamente simples, mas cai em prova isso aqui, tá bom? Tranquilo, então não vai vacilar, tá? Bora lá. A letra A fala 4 metros quadrados. Não, incorreto, beleza? A letra B fala 6 metros quadrados. Bingo, exatamente o que eu acabei de falar para você, beleza? Tranquilo? A letra C fala 10 metros quadrados. Não, incorreto. A letra D diz 12 metros quadrados, errado. A letra E fala 15 metros quadrados, também totalmente incorreto. Com isso, realmente, de fé e fato, torna o gabarito da nossa quarta questão, tá? Letra B de bravo, beleza? Tranquilo, zero estresse. Então, o tamanho mínimo da cela individual ali é quantos metros? 6 metros, beleza? Tranquilo? Simbora meter marcha, vamos para a nossa questão de número 5. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. As penitenciárias de mulheres possuem requisitos adicionais para o atendimento de crianças. Qual é a faixa etária das crianças que podem ser abrigadas na creche da penitenciária feminina? E aí, qual a faixa etária, tá, das crianças? Tropa, vamos lá. Precisa, então, ser maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Beleza? Então, essa é a faixa etária, tá, das crianças que podem ser abrigadas na creche ali da penitenciária feminina, ok? Tranquilo? A letra A fala, olha, recém-nascidos até 3 meses. Não, incorreto, tá bom? A letra B, maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Bingo, exatamente o que eu acabei de falar para as senhoras e senhores. Gabarito, quinta questão. Letra B, exatamente isso. Beleza? Tranquilo? A letra C fala, olha, crianças de 7 a 12 anos. Não, errado, tá? A letra D diz apenas bebês em fase de amamentação. Não, muito cuidado, tá, tropa? Já falei para vocês, essas palavras que restringem demais ou que abrem muito leque, liga o sinal de alerta, tá? Apenas, somente, exclusivamente, obrigatoriamente, já liga o sinal de alerta. Em grande massa, em grande maioria, estão incorretas, tá? Não é 100% dos casos, existem sim as exceções, por isso que eu falo, viu essas palavras? Liga o sinal de alerta, beleza? Tranquilo? Então, bora meter marcha e vamos continuar aqui, tá bom? Vamos então para a nossa questão de número 6. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. O cumprimento da pena em regime semiaberto ocorre em estabelecimentos
com características menos rigorosas que a penitenciária, tá? Qual local é destinado especificamente a esse, então, determinado regime? O semiaberto, eu falei já para você, já deu spoiler, tá? Lá no começo. Ele, então, o preso, ele vai ficar em uma colônia agrícola, certo? Agrícola, industrial ou similar. Professor, o que significa dizer? Qual é a diferença, então, da penitenciária, onde no qual vai abrigar os presos em regime fechado, e a colônia agrícola ali, que vai abrigar os presos em regime semiaberto? Podemos dizer que o preso que está no regime semiaberto, ele já está com um passo na rua, tá? A cadeia dele, podemos dizer assim, né, como a gente fala no popular, a cadeia dele já está acabando, ele já cumpriu uma boa parte da pena no regime fechado, progrediu para o semiaberto, está na colônia agrícola, então ele já está com um passo na rua. Do semiaberto ele já vai para o aberto, entendeu? Então, na colônia agrícola ali, ele vai ter possibilidade de trabalho, ele vai ter possibilidade de estudo e ele vai conseguir remir a pena dele e vai avançando, progredindo ainda mais rápido para o próximo regime, que é o regime aberto, tá? Então a gente costuma dizer que o preso que vai para o regime semiaberto, a colônia agrícola, ele é aquele tipo de preso que ele não vai fazer nada para que ele venha se prejudicar, porque ele já está com um passo para ir para casa, para a rua, mas ao mesmo tempo, se ele fizer alguma coisa de errado, cometer algum tipo de falta, né, grave ali e tudo mais, ele pode ao mesmo tempo voltar para o fechado, entendeu? Então ele fica ali naquela linha tênue de sempre fazer o máximo possível para andar dentro da legalidade, respeitando o servidor, fazendo tudo o que precisa ser feito para que ele avance para frente e não retraia para o regime fechado, beleza? Tranquilo? Zero estresse? Simbora buscar o gabarito da questão número 6, tá? A letra A fala que o regime semiaberto, né, os presos irão ficar em casa de albergado. Não, incorreto, tá? A letra B fala que os presos irão ficar em hospital de custódia. Também não, tá? A letra C diz colônia agrícola, industrial ou similar. Aqui sim, bingo, sexta questão, gabarito, letra C de Corolla. Beleza? Exatamente. Esse é, então, o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo? A letra D fala delegacia de polícia civil. Não. Incorreto, tá? E a letra E fala, então, o que? Centro de detenção provisória. Também totalmente incorreto. Beleza, minha tropa? Então, com isso, a gente finaliza a questão de número 6 com o gabarito letra C. Beleza? Então, falou em semiaberto, você vai lembrar em que? Colônia agrícola, industrial ou similar. Falou em penitenciária, regime fechado. Beleza? Tranquilo? Então, simbora buscar gabarito da questão de número 7, tá? Olha o que ela fala, olha o que ela traz. A casa do albergado possui uma estrutura arquitetônica peculiar para então refletir o regime de liberdade assistida. Qual característica física deve marcar esse tipo de estabelecimento penal? A casa de albergado, tropa, já é uma outra situação, tá? A casa de albergado, o preso, ele vai encontrar ausência de obstáculo para a fuga. Ou seja, enquanto lá no regime fechado o policial se preocupa ao extremo no que tange a uma fuga ali,
porque o cara ainda tem 10, 8, 15 anos para puxar de cadeia, então para ele fugir é benéfico, certo? Na casa de albergado, não, o cara já está na rua, o cara já está trabalhando, existe a ausência de obstáculo para fuga, entendeu? Ele já está na rua, minha tropa, bem dizer, então ele não vai se prejudicar querendo, por exemplo, fugir. Tão tal que na casa de albergado, uma das características fundamentais e principais é exatamente a ausência de obstáculo para fuga, beleza? Então falou, casa de albergado, você lembra de quê? A ausência de obstáculo para fuga, tá bom? Falou em penitenciária, regime fechado. Falou em regime semiaberto, você lembra de colônia agrícola. Falou em casa de albergado, você lembra de quê? De ausência de obstáculo para a fuga. Tranquilo? Zero estresse? Simbora, tá? A letra A fala e traz, olha, muros altos com cercas elétricas. Não, incorreto, tá? A letra B fala presença de celas individuais de aço. Não, errado. A letra C diz ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Bingo, gabarito. Sétima questão, letra C de Corolla, letra C de consignado, beleza? Vamos então avançando para a questão de número 8. A letra D fala aqui, ó, localização em áreas rurais isoladas. Não, é na área urbana. E a letra E fala torres de vigilância com atiradores. Não, também não tem isso, tá? Beleza? Vamos então à questão de número 8. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. Um sentenciado obteve o direito de progredir para o regime aberto e deve cumprir as condições impostas pelo juiz da execução. Em qual estabelecimento esse indivíduo deverá ser alojado para o cumprimento desta etapa? Tropa, falou em regime aberto, você vai lembrar de quê? Casa de albergado. Beleza? Tranquilo? Zero estresse. Falou em regime fechado penitenciária, regime semiaberto colônia agrícola, industrial ou similar, regime aberto casa de albergado. Falou em casa de albergado, você lembra da ausência de quê? De obstáculos para a fuga, certo? Tranquilo, zero estresse. Então vamos buscar o gabarito da questão de número 8, tá? Vamos lá. Letra A fala, olha, colônia industrial. Não, errado. Letra B, penitenciária de segurança máxima. Também não, tá? Letra C, casa do albergado. Bingo, gabarito. Oitava questão, letra C de Corolla, letra C de consignado. Beleza? A letra D fala centro de observação, errado. E letra E, cadeia pública municipal, também totalmente incorreto, beleza? Com isso, a gente finaliza a primeira parte no que tange a aula de estabelecimentos penais. Tem a parte 2 para a gente dar continuidade, beleza? E eu te aguardo na próxima aula para a gente dar continuidade. Vamos para cima buscar a tão sonhada farda, a tão sonhada aprovação. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem para a Tribo!